Antes de começar a falar sobre radioastronomia, eu gostaria já de agradecer todo esse pessoal que chegou ontem aí, após o empurrãozinho do Felipe, do canal Café com Ciência, e da Rafa, do canal Mais Ciências, que foram youtubers que me abraçaram aí, viram meu canal pequenininho, né? Não tinha nem 100 pessoas ontem, e o Felipe acabou fazendo um react ao meu vídeo sobre a mensagem de Arecibo, que foi o último que eu postei, e ele acabou convidando os seguidores dele a se juntarem ao nosso canal. Então eu estou um pouco assustada aqui com a repercussão, porque o canal multiplicou de tamanho como um gremlin aí na chuva, e eu espero que a gente consiga aqui estabelecer uma comunicação respeitosa e interessante para todos os lados. Agradeço a acolhida bem carinhosa aí do pessoal. E como uma youtuber profissional agora, né, oficial, eu vou atender pedidos e vou começar falando sobre radioastronomia, que foi uma coisa que foi solicitada aí nos comentários, que eu vou responder assim que eu tiver tempinho, tá? Então, a radioastronomia, ela é uma maneira que a gente descobriu de observar coisas no céu que são invisíveis aos nossos olhos. Então, para você entender radioastronomia, você tem que entender que a luz que a gente observa com os nossos olhos, ela é apenas um pedacinho do espectro de frequências que a luz de fato tem. Então, para começo de conversa, a gente chama a luz de onda eletromagnética, né? E as ondas eletromagnéticas, elas podem oscilar com frequências bastante distintas, desde baixa frequência, muito baixa frequência, até muito alta frequência. E a frequência da onda eletromagnética está diretamente ligada à energia que essa onda carrega. Então, as ondas de alta frequência são as ondas muito energéticas, por exemplo, raio-x, raio gama, que são ondas que a gente não consegue observar com os nossos detectores olhos. E ondas de baixa frequência são as famosas ondas rádio. Os nossos detectores olhos, eles conseguem ser sensíveis apenas a uma faixa bem pequenininha das frequências possíveis das ondas eletromagnéticas. Cada cor que você observa diferente, o amarelo, o verde, o vermelho, na verdade ele é uma frequência diferente de oscilação da onda que tem a mesmíssima natureza. Então, ondas de rádio são luz também, só que são luzes invisíveis aos nossos olhos, porque os nossos detectores são limitados. Na virada ali do século XIX para o XX, já se conhecia a natureza das ondas eletromagnéticas, né? Já se sabia até matematicamente como equacionar essas ondas, né? Maxwell já tinha feito todo o estudo e descobriu a natureza da onda eletromagnética, que mudou o cenário da física por completo. Isso já se conhecia e já se estava sendo explorado como utilizar faixas de frequência diferentes desse espectro eletromagnético. E Marconi era um engenheiro que, e lá em 1901, ele já estava conseguindo fazer transmissões de sinais em rádio. Então ele construiu antenas que emitiam e antenas que detectavam essa energia que era invisível para a gente. E lá para 1930, já tinha sido muito desenvolvida essa parte de comunicação em rádio, já tinham feito transmissões de longa distância, tudo isso. E um laboratório, que era o Laboratório Bell, ele estava interessado em resolver as interferências que aconteciam nas comunicações em rádio da época. Então eles contrataram um físico, o Jansky, para tentar identificar as fontes dessas interferências que estavam prejudicando as comunicações em rádio no laboratório deles. E Jansky foi lá e começou a estudar, então ele montou uma antena rádio que era direcional. E ele conseguiu com essa antena medir por muitos meses essa interferência e identificar as fontes dessa interferência, a localização, ele localizou as fontes. Então haviam 3 possíveis fontes para as interferências que estavam sendo medidas. A terceira fonte de interferência, ela tinha um comportamento diurno, que era tinha mesmo período do dia sideral. Então, quer dizer, cada vez que aquela antena passava pelo mesmo exato ponto do céu, né, ela tinha o mesmo pico de interferência. E esse pico de interferência estava relacionado à constelação de Sagitário ali, que era na Via Láctea. Então, era uma fonte galáctica, né, tinha alguma coisa ali na galáxia que estava emitindo um ruído ali rádio para eles. O Jansky queria estudar um pouco mais a fundo essa interferência, né, esse ruído rádio, né, que estava vindo lá da galáxia, da Via Láctea, mas ele não teve financiamento para isso, ele teve que fazer outras coisas lá no trabalho dele,
mas o estudo que ele publicou lá em 33, ele deu início a toda uma corrida dentro da astronomia, porque os astrônomos ficaram loucos, eles queriam saber que fontes rádios eram essas que estavam lá na Via Láctea, né? Então começou dali, por isso ele é considerado o pai da radioastronomia, porque foi o estudo dele que deu início a toda essa investigação científica das fontes rádios do céu. Então, a emissão em rádio, ela vem de diferentes estrelas, ela vem de núcleos de galáxias, que são as emissões em rádio em torno de buracos negros também. Então, tem os quasares, os pulsares, que são estrelas de nêutron também, que emitem ondas rádio. Então, tudo isso a gente consegue observar com antenas em rádio, observando essa faixa da frequência que a gente não consegue ver. Então, para que você consiga estudar essas emissões em rádio que vêm aí de diferentes estrelas, de fontes da galáxia, de fontes extragalácticas, você precisa desenvolver tecnologia e antenas que consigam ter sensibilidade suficiente para detecção dessas fontes. Então, a gente está aqui em Porto Rico porque eu vim aqui trabalhar no radiotelescópio de Arecibo, que é um dos mais icônicos radiotelescópios do mundo, porque o tamanho do prato de coleta, né, ele é um prato gigantesco, ele tem 300 metros de diâmetro, né, então isso faz com que a gente consiga ter uma sensibilidade muito alta e que a gente consiga resolver fontes rádio muito distantes, muito pequenas, muito fracas, e isso é muito importante. Claro que você não precisa ficar construindo telescópios cada vez maiores, você pode usar o que a gente chama de tecnologia da interferometria, né? Então, se você pegar várias pequenas antenas, você consegue simular uma antena com um prato gigantesco. Então, você tem, por exemplo, o VLA, o VLA, né, no Novo México, você tem o ALMA no Chile, né, que é um radiotelescópio interferômetro. Então, esse vídeo é o primeiro de uma série que vem por aí. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre radioastronomia no Brasil, porque merece toda uma atenção especial. Vou fazer um vídeo sobre as maiores descobertas da radioastronomia, porque também tem muita coisa interessante para te contar sobre isso, o que a gente conseguiu observar do céu, e que envolve pessoas maravilhosas como a Jocelyn Bell, por exemplo. Um outro vídeo que eu quero fazer também, que vai ser sobre os meus radiotelescópios favoritos, porque aí eu consigo te explicar um pouco melhor como funciona cada um dos radiotelescópios. Vamos fazer 4 vídeos aí com esse tema de radioastronomia, e esse é apenas o primeiro. Eu espero que vocês continuem por aqui, assistam aos outros vídeos, me deem feedback, porque eu estou só começando aqui nessa terra do YouTube, e eu espero que eu consiga comunicar bem a informação e que vocês fiquem interessados e engajados aí, que a gente consiga discutir coisas interessantes nas ciências espaciais. E muito obrigada por virem para cá. Eu tenho que falar que vocês têm para curtir, né? Não sei falar essas coisas. Curtam o canal, se inscrevam, nem sei falar nada disso. Compartilhem com seus amigos e não se ofendam com as coisas que eu falo. Eu fiz um outro vídeo aí sobre astrologia, um vídeo sobre as músicas que têm letras erradas. Em nenhum momento eu tô tentando ofender ninguém, tá, gente? Muito menos crenças. Eu falei um pouco também sobre religião, né? Nosso papel no universo. Eu tô trazendo para vocês a minha perspectiva e o ponto de vista um pouco mais da física. A ideia é discutir esses temas da ciência com respeito e eu não tô aqui para ofender ninguém. Então, espero que vocês fiquem aqui se sentindo acolhidos também da maneira como eu estou me sentindo acolhida por vocês. Tá bom? Então, a gente se fala.